Consistência e constância são poder. Entendeu a sabedoria, dominou o mundo. Simples assim. Eu vou dar um exemplo simples aqui, a gente já tratou sobre essa, como a gente configura a mente, né? Como é que as palavras se organizam, como é que é esse universo da linguagem. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Existe o mundo, né? Vamos partir desse pressuposto. A gente tem dois pressupostos filosóficos fundamentais, um que diz que a gente vive na linguagem, nesse universo, indiferente do mundo, e existe só o que existe na linguagem, e outro pressuposto filosófico que diz que, olha, existe o mundo e a gente abstrai o mundo através da linguagem. Então, por exemplo, eu digo planta, árvore, uma árvore. Tá? Tem uma árvore no meu quintal. Eu sei o conceito de árvore, eu sei que a palavra árvore significa. Se tem uma árvore plantada lá no meu quintal, esse discurso é verdadeiro. Se eu tenho um quintal, tem uma árvore, esse discurso é verdadeiro porque ele existe no mundo. Vamos partir desse pressuposto filosófico. Então, por exemplo, tem partes da árvore, a gente pode observar que a gente foi diminuindo as partes, aumentando e diminuindo, para a gente se referir a coisas cada vez mais. Por exemplo, existia um tempo que a gente só olhava para a árvore e dizia árvore. Hoje a gente olha a folha da árvore, o fruto. Talvez isso também já deve ser uma coisa muito antiga do ser humano, o fruto, né? Porque você precisou comer esses frutos, etc. Mas a célula da árvore, por exemplo, é uma coisa recente, muito recente na história da humanidade. A gente não se referia, a gente nem entendia, né, que existiam células, que a árvore era feita de células. Aí eu vou lá olhar a célula é feita de elementos menores, né? Ela tem um conjunto de organelas, etc., dentro dela, e ela é feita, por exemplo, de partículas menores ainda, e assim a gente foi indo, né? Que são moléculas, as moléculas de átomos, os átomos, como é que eles se organizam, se estruturam os átomos. Então, a gente foi dando nomes para coisas menores, né? A gente foi dando nome para coisas menores, a gente foi dando nome para coisas maiores, para coletivos. Então, a gente foi dando nome para tudo que a gente foi visualizando no mundo. E o que tem nome é o que a gente se refere, e o universo da linguagem tem a ver com isso. Tá? E depois a gente tem o nome para as coisas da mente também. Porque quando eu digo assim, a linguagem, eu não estou me referindo a uma coisa que está do lado de fora, eu estou me referindo a uma coisa humana. Então, a linguagem, eu me refiro à linguagem. E eu posso me referir a outras coisas dentro da linguagem. Então, são tipo como uma metalinguagem, uma meta-metalinguagem, assim por diante. Então, eu posso me referir a coisas dentro do mundo da linguagem também. Então, agora a gente vai tratar um pouquinho dessa questão da linguagem, para avançar na compreensão da sabedoria. Eu pego e eu abstraio o mundo, abstraio coisas através da linguagem. A linguagem é palavras, são palavras. E a gente já falou, a sabedoria tem a ver com esse compromisso. Quando eu faço uma construção, então tenho uma compreensão, e transformo essa compreensão em ações. Isso é a sabedoria, é fazer aquilo que se sabe, é colocar em prática. Então, esse compromisso é uma coisa extremamente interessante, e produz um poder extraordinário, que é o poder de viver nesses dois mundos ao mesmo tempo. Porque eu não posso viver só no mundo físico, sem a linguagem, sem pensar, sem a mente. Imagina o ser humano sem essa capacidade de abstrair o mundo e de se comunicar e assim por diante. Ele seria uma coisa do mundo, por exemplo, sei lá, como uma árvore. Talvez até a árvore tenha essa capacidade, não sei, né? Possivelmente ela pode se comunicar com outras árvores. A gente sabe que os elefantes têm essa capacidade, têm nomes, eles têm sons, eles sabem os sons, eles se comunicam, têm nomes. Eu não sei, não quero entrar nesse mérito, né? Mas a questão é, nós fazemos isso. Nós vivemos no mundo mental, onde ele é operacionalizado pela linguagem, e vive dentro de um corpo, no mundo físico. Agora acontece assim, se eu vivo só no mundo mental, querendo coisas, pensando coisas, compreendendo coisas, e deixo o mundo físico, a realidade aqui física, né, de lado, eu viro um conhecedor vazio. Quando eu vivo só no mundo físico, eu não tenho, digamos, não vou avançando na direção das compreensões, eu fico muito tosco, eu vou na direção de ser até menos humano, né? Porque essa coisa de abstrair, de se comunicar, de estar na mente, possibilidade de estar na mente, me torna, como diz a própria filosofia, né? O que vai me tornando humano, o que faz de nós humanos é a nossa capacidade de nos comunicarmos, de usarmos a linguagem. Então, se eu tenho uma conexão entre esses dois mundos, se eu
eu acho inaceitável a desconexão, se eu permaneço ou fortaleço, torno muito poderosa essa conexão entre esses dois mundos, isso me torna muito poderoso. O que nos torna poderosos, e a disciplina é o que nos torna poderosos, a gente já ouviu falar isso dezenas de vezes, a gente vai falar também sobre disciplina, mas o que é a disciplina? A disciplina é essa capacidade de transformar compreensões em ações. O que me torna poderoso é a disciplina. Quanto mais próximo é o que eu faço do que eu penso, mais poderoso eu sou. Esse poder é o que eu chamo de prosperidade. Esse poder, essa proximidade é o que eu chamo de sabedoria. Eu diria que sabedoria, prosperidade, disciplina são praticamente sinônimos. Então, ter essa capacidade racional, ter a mente próxima do mundo, é o que nos torna poderosos. E eu preciso avançar nessa compreensão. E como eu avanço nessa compreensão? Aplicando isso. Eu avanço, eu compreendo o poder sendo poderoso. E eu me torno poderoso aplicando isso e tornando isso claro. Preciso esclarecendo isso para mim mesmo. Aqui, por exemplo, eu estou falando de uma compreensão. Eu tenho um nível de vivência dessa relação na minha existência. Então, por exemplo, se eu me comprometo, vou correr às 6 da tarde, vou correr às 6 da tarde, eu mesmo, Djalma, se eu faço isso, se eu me comprometo com coisas, eu digo assim, bom, o meu projeto agora é disponibilizar vídeos todos os dias. A verdade é que não serão todos os dias, serão os dias úteis, via de regra. Eu vou gravar todos os dias úteis. Então, feriados, sábados, domingos, normalmente eu não vou gravar, pode ser que eu disponibilize conteúdos. Mas se eu faço isso que eu estou me comprometendo, aí, por exemplo, você assiste, ele vai colocar vídeo todos os dias. Um dia não coloca vídeo, o que está acontecendo? Então, esse compromisso, eu, por exemplo, nesse momento estou navegando na direção de disponibilizar conteúdos todos os dias. Esse é o meu compromisso. Daqui a um pouco eu posso fazer um compromisso mais poderoso, mais efetivo, que é todos os dias eu coloco conteúdos. Então hoje eu estou construindo isso e estou deixando claro. Daqui a pouco isso é uma realidade. E aí eu mantenho o compromisso com aquilo. Por exemplo, o cara tem um comércio, um exemplo, uma coisa parecida, né? O cara tem um comércio e ele abre a loja dele, na segunda e na terça. Na quarta ele não abre. Aí na quinta, em vez de chegar às 8 horas, que ele está habituado a chegar às 8, ele chega às 10. Aí na sexta-feira ele não abre de novo. No sábado ele abre. Daqui a pouco ele não se sustenta, não está ganhando dinheiro. Por quê? Porque precisa de um compromisso. As pessoas precisam desses compromissos. A sabedoria tem a ver com esse compromisso. Então, a loja fica aberta das 8 às 18. Fecha do meio-dia a 1h30. Esse compromisso tem a ver com esse poder. Parece uma coisa simples, parece meio óbvio, né? Muito óbvio. Mas são construções desses compromissos que vão nos tornando poderosos. Essa compreensão é radicalmente importante. Eu venho tratando dela e vou tratar muito dela. Então, olha só, nós temos uma capacidade intelectual. E aqui você está assistindo, está ouvindo, etc. E você está se colocando dentro desse mundo. À medida que você se coloca dentro desse mundo e exercita isso, começa a potencializar essa relação entre o que você sabe e como você age, você vai potencializando, aproximando isso, você vai fazendo experimentos e vai vendo o que acontece. Esses experimentos, ver o que acontece, é muito importante, porque daí isso já vai deixando de ser só conhecimento, vai se tornando sabedoria. E no momento que você entrega a tua existência para isso, de uma maneira mais radical, e diz assim, eu resolvi viver na sabedoria. Não me interessa viver no conhecimento, viver na mente, me interessa viver nesse conjunto que o ser humano engloba, que é o pensar e o agir. Esse é o poder. Esse é o poder pessoal. O resumo do poder pessoal está aí. Exercitar, compreender isso, vai te levar aonde você quiser. A pessoa que domina isso, vai onde ela quer. É a pessoa que tem sabedoria. Então, quando eu peço para Deus sabedoria, eu estou pedindo isso, essa capacidade. E essa capacidade é a matéria-prima para tudo. O que importa é a gente ter a matéria-prima. A pessoa diz assim, não, mas eu peço, eu quero dinheiro. Não, o que importa é você ter a matéria-prima existencial para o dinheiro. Aí eu quero conexão com Deus. Eu quero me conectar com Deus. Qual é a matéria-prima da conexão com Deus? É pensar e agir. É a mesma coisa, é pensar e agir. É saber e fazer, é saber e fazer. A oração. A pessoa diz assim, oração que te aproxima de Deus. E o que adianta eu saber que a oração me aproxima de Deus se eu não vou para a oração, se eu não exercito a oração? Não serve para nada.
Então, prosperar tem a ver com sabedoria. E sabedoria, a prosperidade é a própria sabedoria. E a sabedoria é o quê? É saber e fazer. Eu digo, eu sou próximo de Deus. Eu sou próximo, Deus me ama, eu amo Deus. Eu vivo conectado com Ele. Mas eu sei que o que me aproxima de Deus é a oração e não vivo, não coloco em prática essa coisa da oração, estou desconectado. Não estou na proximidade. Não estou avançando na proximidade. E quanto mais, digamos, isso me importa, se a proximidade com Deus me importa muito, e eu entendo, eu compreendo o que me aproxima de Deus, e eu faço cada vez mais, eu me entrego cada vez mais para essa ação de fazer aquilo que eu compreendo, eu me torno cada vez mais próximo de Deus. É simples assim. Proximidade com Deus, porque Deus está disponível todo o tempo, já falamos sobre isso, acho que todo mundo já mais ou menos entende isso, né? Deus está disponível todo o tempo. Agora, eu estou nessa conexão com Ele? Ou não? Eu estou lá na mente, pensando bobagem, sei lá, ou simplesmente existindo aqui a deriva. Não, eu estou nessa compreensão, estou nessa conexão, porque eu estou agindo nessa direção. Recursos financeiros são iguais, conexão com pessoas, igual. As relações do mundo são radicalmente importantes. Agora, por exemplo, eu sei que me relacionar com as pessoas é importante e não me relaciono com as pessoas, o que vai acontecer? E aí tem um universo de compreensões que são interessantes. Eu mesmo sou um cientista social, sou focado na ciência política, mas precisei estudar as ciências sociais como um todo para ir na direção da ciência política. E as ciências sociais, elas estudam isso, essas relações humanas, que são radicalmente importantes. Vou dar um exemplo meu aqui, de um tempo atrás. Eu vivia com uma mulher, que era a mesma mulher que eu vivo hoje, né, que era a Janaína, só que eu não tinha casado com ela. Então, esse é um exemplo de uma compreensão social, que é importante para essas conexões, que são importantes para a prosperidade, por exemplo. Eu sei que existe uma regra que é o seguinte: você vai viver com uma pessoa, a regra é o casamento, é um contrato. Você faz um contrato com aquela pessoa que se chama casamento. Você vai publicamente e declara: olha, eu tenho uma relação com essa outra pessoa aqui, que é a Janaína, e a nossa relação se chama casamento. Quando você faz esse contrato, você emite uma mensagem para o mundo, que você tem uma compreensão e tem uma ação. Aí as pessoas, elas precisam saber, elas precisam, as relações dependem de confiança, de transparência. Se as pessoas não sabem, se eu sou casado, se eu não sou, como é que eu vou ter amizade com uma pessoa, como é que eu vou ter proximidade se eu não digo, não sou casado, não falo nada sobre esse assunto, não falo sobre outro assunto, não. Dar conhecimento dessas operações básicas uns para os outros produz essas conexões. Então, por exemplo, eu vivia com a Janaína na mesma casa, mas não tinha feito contrato. Isso parece uma coisa ridícula, que não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Porque se eu não faço um contrato com a pessoa que eu vivo cotidianamente, que é uma coisa super simples, que eu me proponho a viver com ela, e eu posso desfazer o contrato também. O contrato não é definitivo. Se eu vou ali na Igreja Católica, a Igreja Católica diz o contrato é definitivo, beleza? Se eu vou lá na Igreja Católica casar, e eu fui, né? Casado na Igreja Católica, eu estou dizendo, olha, eu estou fazendo um contrato definitivo com uma pessoa aqui que é a Janaína, eu quero viver a vida com ela. Mas, via de regra, digamos, fora do universo católico, o casamento é um contrato que não necessariamente pode ser definitivo e pode não ser. E aí eu deixo claro como é que é a minha relação com a pessoa que está ali do meu lado, a pessoa teoricamente mais importante, porque a pessoa que eu vou construir uma família, vou ter filhos, eu vou ser uma célula de desenvolvimento social. Então, eu tenho uma clareza, ajo com sabedoria, que é o quê? Eu sei que aquilo precisa ser feito e faço. Eu deixo claro algumas coisas para o mundo. Então, quando eu não fazia isso, a minha vida era muito mais difícil. Então, essas compreensões, por exemplo, eu tenho uma compreensão e transformo ela em ação, eu vou caminhando na direção da sabedoria. E isso vale para as questões sociais, vale para essa coisa, por exemplo, das relações entre nós, da troca, que vai produzir coisas financeiras. Como é que eu produzo dinheiro? Eu resolvo problemas das pessoas. Por exemplo, agora eu estou trabalhando aqui para lançar compreensões sobre prosperidade. Eu estou querendo que você entenda que eu tenho como ser um instrumento para te ajudar na direção de prosperar. Eu estou fazendo isso agora gratuitamente. Até tenho falado, curte, compartilha e comenta. Por quê? E se inscreve nos nossos canais, porque isso eu estou te dando alguma coisa, você dá alguma coisa em troca, essa relação fica mais poderosa, porque eu não estou te cobrando. Então, e vou continuar falando sobre isso, né?
do imperativo da troca. Quando você cria uma relação de troca, você entende que aquilo tem valor e aí você aplica, é mais fácil aplicar. Então, eu estou te dando consciência de alguma coisa, de uma coisa nova também. Olha, observa só, eu te falei sobre o casamento. O casamento ajuda, simplifica as relações sociais e muitas outras coisas, mas tem um exemplo. Agora estou te dando um outro exemplo, o imperativo da troca. Quando você ganha e dá, e isso é um ato de sabedoria que faz o quê? Faz com que você seja, você está dando valor para aquilo e aí você simplifica a tua caminhada na direção daquela compreensão. São exemplos, esses são 2 exemplos nesse universo da sabedoria e aplicando coisas, compreendendo e aplicando, compreendendo e aplicando, compreendendo e aproximando a ação das compreensões. Quando isso está junto, praticamente junto, eu vivo na sabedoria. Vivo na sabedoria, eu tenho a matéria-prima para tudo. Consistência e constância são poder. Compartilha os nossos conteúdos, se inscreve, comenta,